box número 10, box número 11, box número 12. O ídolo voltou para sua casa. A gente trabalha com a raça crioula há 22 anos, é tempo, né? E essa foi a nossa 7ª cobertura da FIC. E eu posso afirmar sem medo de errar que foi diferente de tudo que a gente já viu. E o grande responsável foi Colibri Matreiro. E o programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra mais do que produtos resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala, a nova rã da cota você encontra em Bagé e Pelotas, na Nissul Gala. Então bora com a gente para mais um episódio. A Expo FIC é um evento itinerante que acontece de 3 em 3 anos em um dos países que integram a Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos. A edição de 2026 coube então ao Uruguai. E o palco escolhido é o Prado, um dos pontos históricos de Montevidéu, capital uruguaia. Eu tinha que vir, né? E aqui em Montevidéu, pessoa muito acolhedor, um parque bonito. Então, viemos aqui dar uma prestigiada e torcer. Me sinto feliz de poder estar representando meu país nessa Copa do Mundo. Nós estamos na 8ª edição de FIC consecutiva representando o Brasil. Estar muito concentrado, fazer uma jura tranquila, técnica. Não precisa ser adivinho para saber que neste freio de ouro da FIC no Uruguai o assunto principal é a volta do pentacampeão, Colibri Matreiro. Na verdade, no final do ano passado, a gente já tinha informação de que era intenção da cabanha La Pacífica retornar às pistas com o Colibri Matreiro. No mesmo instante, eu entrei em contato com o criador, o proprietário do cavalo, Juan Peirano, e ele me disse que eu guardasse essa informação, que divulgasse somente na FIC, e assim nós fizemos. Realmente foi um momento também que vai quedar muy recordado nesta FIC, el ingreso nuevamente del Matreiro a la pista, y me parece que el caballo lo merece, ¿no? Trazer ele de novo para uma FIC 9 anos depois da primeira vez que ele correu, a gente não sabe muito o que vai acontecer, não sabe como é que ele vai reagir. Ansioso por ele estar aqui com o pessoal dele, com o povo dele. Está probado, el Matreiro no tiene que probar más nada. Lindo poder, nunca compitió aquí, que pueda tener una prueba aquí y lucirse aquí. Yo creo que es lindísimo. Y un caballo a esa edad, además, que pueda lucirse, un caballo sano. Es un caballo de todo, porque la verdad que todos nos sentimos parte que fuera de uno, ¿no? De Brasil, de Argentina, de Uruguay, así que la verdad que muy lindo tuvo lo del Matreiro el otro día. Box número 10, box número 11, box número 12. Nesta edição do Freio de Ouro da FIC, 44 animais na disputa, 23 fêmeas e 21 machos. Ambos serão avaliados pelo mesmo trio de jurados, um brasileiro, um argentino e um uruguaio, que por sinal julgou também o Freio de Ouro da FIC na Argentina. Exacto. Lo primero que se mira es el sello racial, después el equilibrio, silueta, los aplomos, y es importantísimo que se mueva bien, que se desplace bien, que meta bien las manos, las patas, eso todo, y la presentación, que esté con un buen estado, que esté bien presentada, parada, eso todo es fundamental. Quero saber o seguinte, para quem é a tua torcida? Tem muitos cavalos bons, mas eu tô torcendo pro Colibri e Campana Chamana. Formada a fila, já temos o resultado.
Em primeiro lugar, com 8.500, o reservado grande campeão da Expo Inter, bocal de ouro e freio de bronze, Jacinto Calabaça TE. Em segundo, com 7.933, o box 34, o grande campeão do Prado, Arrayán Tuerca. Em terceiro, com 7.850, Pacífico Cupertino Coração, freio de ouro do Uruguai em 2024. Logo atrás vem o pai dele, Colibri Matreiro, que marca 7.700. Encosta no mano, encosta. Aqui, ó, vem, aqui, ó. Corta! Eu acho que é importante para ambos os lados eles estarem aqui, né? É importante para eles que acompanham o dia a dia do pai, que veem o trabalho. Então, tá aqui curtindo esse momento é importante. E para o pai é uma energia extra, né? As crianças aqui acompanhando. Há uns meses atrás eu falei para ele, eu já escolhi meu presente do Dia das Mães. E ele, não me vem com coisa cara. Eu falei, é caro, é bem caro. É tão caro que não dá nem para comprar. Se possível, eu queria um freio da FIC na minha sala. Temos aqui então o FICBot, olha que figura simpática, carismática, o mascote dessa FIC, ideia da Sociedade Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai e está fazendo o maior sucesso. Me conta, Eduardo. Es la verdad que la primera vez que la FIC tiene una mascota, se llama FICBot y es la mitad robot y mitad mano pelada, que es fauna autóctona de acá de Uruguay, así que vino para interactuar con el público, con los caballos, ya estuvo paleteando, hizo amigos, los más chiquitos están como locos por él, los más grandes también, así que bueno, está siendo la máxima compañía acá. De volta ao julgamento morfológico do freio de ouro, vamos ao ranking parcial das fêmeas. O Uruguai puxa a fila com Índia Envenenada del Chamamé, atual freio de ouro no Brasil. Arrancamos bien, 8.1 de morfología, muy contento, la yegua estaba muy bien preparada y bueno, pero como siempre digo, el freno se termina con la última vaca, pero es importante empezar bien. A segunda maior nota morfológica, 7.867, vai para a égua argentina Los Federales Tranquila. Com a terceira maior nota, a égua Lubuna, filha da freio de ouro da FIC na Argentina em 2015. Capa Negra Dona Guinda TE, freio de ouro no Brasil em 2024, arranca com 7.683. Criamos a mãe e tentando repetir com a filha, já para nós ela já é um sucesso, já é um marco. E em quarto, com a nota de 7.633, Iluminada do Rio Negro, freio de prata 2024. Ela nasceu iluminada e tudo que ela traz consigo, então eu não posso falar que eu me embargo, mas é uma honra para nós estarmos aqui. Nem nos melhores sonhos da minha vida, quando comecei lá a engatear no cavalo crioulo, sonhava estar aqui no maior dos maiores palcos da raça, que congrega aí todos os cavalos das Américas. Então, seja o que Deus quiser, já somos vitoriosos de estarmos nesse seleto time da seleção brasileira, representando o nosso país nessa Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. – 75 animais compondo a equipe brasileira, participando em todas as modalidades dessa FIC, mas já de olho na próxima edição que vai ser no Brasil. Sem dúvida, né, Valéria? O povo do cavalo crioulo aproveita, trabalha, se prepara muito para esse momento da FIC, né? É um dos momentos mais importantes para nós, né? Tanto do pessoal que organiza a prova, a gente está convivendo com o pessoal do Uruguai aqui, muito organizado, trabalhando bastante há um tempo, dando o de melhor que eles têm de entrega, assim, para que tudo corra da melhor forma possível. E com certeza, né, 29 está aí, é pertinho, vamos preparar a nossa arena coberta lá, que vai ser a primeira FIC que a arena vai receber, e a gente vai trabalhar
duro a partir de agora para tentar fazer o melhor possível, né? Para receber o mundo do cavalo na nossa arena lá. Concomitantemente com o freio de ouro, aqui no Prado acontecem outras provas, como o movimento à la rienda, paleteada argentina. Tu praticamente cresceu nesse ambiente de FIC, de países integrados. Estar em mais uma edição é significativo para ti? Sim, muito significativo. Eu estava há pouco olhando uma foto da gente sentado criança em 2003 aqui acompanhando naquela feita o final do freio, onde o balaqueiro foi freio de prata, o Guapo foi grande campeão da FIC. E bueno, para mim é inexplicável, um sentimento bárbaro. Cavalos e amigos. E correr vaca tá na veia, né? Uma coisa que tu não é trabalho, é prazer. É prazer, a gente começou a correr vaca muito cedo, né? E então sempre que tem representação brasileira em FIC de paleteada argentina, a gente tenta vir participar, nos divertir com os amigos aí. Tem ainda a paleteada nacional e a morfologia, por sinal, assunto do nosso próximo episódio. Com mais de 300 cavalos no parque, a gente encontra cocheiras para todos os lados. Aqui, por exemplo, tá Martim Ferro do Itaó, atual grande campeão da Expo Inter. E as cocheiras, elas vão intercalando, então, com lojas, estandes. Então, montou sede com casa, né? Conforto para receber os amigos. É importante marcar presença num evento como esse? Com certeza, Valéria. É importante marcar presença e a gente tem um trabalho por trás, né, da sede. Eu acho que mais importante que ter o stand aqui, vamos dizer assim, é os números mostrando o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Dos 118 animais da morfologia da Expo FIC, 26 são de garanhões trabalhados na Central Lefe, ou de material genético importado por ela. Fora os cavalos do freio, né? Então é legal receber os amigos, receber os clientes e surgem novas oportunidades de negócio também. Entre as curiosidades da Expo FIC no Uruguai, este conjunto. Ingressa a pista, box número 35. Aqui ao meu lado, Francisco Cachapuz Moglia, que aos 13 anos foi o ginete mais jovem a disputar uma final do freio de ouro. Agora, com 17 anos, é o mais jovem ginete a disputar uma FIC. E com um cavalo sonhado e projetado pela família de vocês, que é o Jacinto. Tá sendo um momento especial para ti, Francisco? Para mim é um momento único, né? Porque correr esse cavalo, que era um sonho correr esse cavalo para mim, e ver meu pai ganhando nele, e aí passar ele para mim, correr já a final de uma FIC, para mim, não tenho palavras para agradecer a minha família que teve essa confiança em me dar esse cavalo para mim correr. Número 35, Jacinto Calabaza Pérez con la monta de Francisco Cachapuz Moglia y expuesto por Marcelo Vicente Moglia. Jacinto Calabaza até filho de uma grande campeã da FIC, de um grande campeão da FIC, um cavalo projetado, sonhado para se comprovar morfologicamente e funcionalmente o que de fato acontece, reservado grande campeão da Expo Inter, bocal de ouro e freio de bronze. E aí, Marcelo, quando chega esse momento tão especial, que é o maior evento internacional do cavalo crioulo, tu resolves passar esse grande cavalo para o teu filho. Né? Materializa todo aquele discurso que a gente sempre ouve nas gravações, né, de que a família é o mais importante de tudo. E esse gesto demonstra bem isso, né? Foi uma decisão que já vinha sendo amadurecida há bastante tempo. Eu acho que o Pancho, ele merece um cavalo desse calibre, por ser tão focado, tão persistente e vivenciar isso, essas provas desde os 6 anos com esse mesmo amor, com essa intensidade. Tem tanta história para contar, né, Valéria? Se eu for pegar e lembrar do tempo do meu avô, né, que me deu com 18 anos a oportunidade de acasalar as éguas, de tocar a manada dele, a cabanha da firmeza.
e me deu essa oportunidade. Nesse mesma época eu criei a Calabaça, meu pai me oportunizou também. Então aquele negócio que a gente fala de trabalhar em família, trabalhar unido. Não tem palavras para descrever a felicidade que eu tô de poder correr. Independente do que acontecer na prova, a gente tem certeza que é o momento certo por tudo que a gente está vivendo. Destaque também para a Fazenda Paraíso, que traz uma freio de ouro e uma de bronze, as duas filhas do mesmo cavalo. O Olodum mais uma vez está provando o pai quieto, feliz da vida. Até tinha um vídeo dele ontem, bem faceiro, parecia que ele sabia tudo o que estava acontecendo aqui. Campana Etuamano, bocal de ouro, freio de bronze e 2 vezes de prata, representa 4 países: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, acho que é a primeira vez que isso acontece, num animal representar todas as bandeiras FIC. O Etuamano foi um cavalo que foi cotizado, né, e acabou sendo vendido cotas para todos os países que integram a FIC. Outra informação interessante é que os ginetes Gabriel Marte e Daniel Teixeira já fizeram dobradinha na FIC. Gabriel no Uruguai, quando conquistou na Argentina ouro com colibri matreiro, e com a filha dele, Pacífica Lasqueada. A minha primeira FIC foi em 2009 no Brasil, onde eu conquistei ouro macho e fêmea com o QT minha avó e o Senhor de Santa Teresa. Daniel Teixeira é o ginete mais experiente. São 6 participações em FIC, com 3 freios de ouro e 1 de prata conquistados. Eu posso dizer que já conquistei tudo que sonhei, inclusive muito mais do que aquilo que eu sonhei. Como ele mesmo diz, eu não quero ser o melhor, mas eu quero estar entre os melhores, quero estar entre os bons. Mas para isso ele trabalha bastante, Valério. Autorizado! Segundo dia de prova, primeira etapa funcional, hora de pisar fundo no acelerador. Primeira FIC foi em parceria com a Capa Negra, né? Com 5ª Sinfonia Correndo. E agora com La Castejana Nortenho. O cavalo está mais na mão do Dudu. O cavalo era muito verde, né? O cavalo tinha corrido só 3 provas. Tinha corrido a credenciadora, meio verdão, depois correu o bocal e logo o freio. Então agora eu achei que o cavalo se amadureceu, acho que o cavalo vem bem. A primeira etapa funcional do freio de ouro é técnica. Inicialmente são avaliadas as 3 andaduras. Son 4 puntos al tranco, 7 trote, 4 galope. Y el trote es el que tiene más puntaje porque es en el campo, en el día a día, es lo que más se usa para trabajar, para recorrer. Entonces, por eso es que tiene 7 puntos. Na sequência, a prova de figura. O cavalo costura os fardos ao galope. Claro, o sea, cuanto más velocidad, más dificultad se le impone a la prueba y en el caso de que tenga todo lo otro bien va a tener más puntos. Y lo que pasa si no tiene velocidad son las dos cosas, que le saca brillo y que le saca puntos de la prueba. Depois, cavalo e ginete se posicionam em frente aos jurados para o giro sobre patas. Primeiro para um lado e depois para o outro. Sentada sobre las patas y con velocidad. A próxima manobra é o esbarro. É baita orgulho e uma grande responsabilidade, né? Tiene que hacer una atropellada 20 metros de fardo a fardo. Tiene que correr fuerte y entrar con las patas en un tiempo solo, con la boca cerrada, con buena postura. Eso ahí sería perfecto. E por fim o recuo, que deve ser alinhado em frente aos jurados. Feitas as devidas explicações, vamos ao ranking parcial. Índia Envenenada, Deu Chamamé e Gabriel Marte entram firmes. Marcam 19,628 de média parcial. O melhor desempenho nas fêmeas para a alegria da cabanha Eu Chamamé. Poder estar representando a nuestro país con una yegua competitiva es un orgullo no solamente para mí, sino para el país. Quem também comemora é a turma de Santa Vitória do Palmar. Oferenda da Tamanca, 2 vezes freio de alpaca com Ricardinho Vregue, sobe 7 posições e assume o 2º lugar entre as fêmeas.
acho que a raça tá no caminho certo, né? Que a gente busca sempre animais de função, mas sempre preconizando a morfologia, que é o importante, né? Acho que todo mundo busca um animal funcional mais bonito. Logo atrás vem o conjunto da cabanha uruguaia Las Brujas. Gabriel Marte, Rugada de Santa Márcia, freio de prata em 2023, terminam a prova em terceiro. Ricardinho Vreg, Iluminada do Rio Negro, seguem firmes. Freio de prata em 2024, a égua não tá pra brincadeira e a torcida ajuda. O conjunto termina a etapa em quarto. Passo a passo, degrau a degrau, errar o mínimo possível em cada prova, ela tem que fazer a parte dela para estar aí peleando por um desses freios da FIC. Estamos em quarto aí, graças a Deus, e vamos na torcida amanhã, Mangueira, Campo 1, seguimos com fé e com Deus. Olha só, assado na Trempe, a Hartwig Fertilidade Equina veio preparada para essa FIC, né? É isso aí, Valéria. Reunimos um time aí de amigos, de parceiros, né? Que estamos juntos aqui com o mesmo propósito, que é estarmos na FIC, estarmos em contato com os nossos clientes, com o pessoal do Uruguai, que a gente tem bastante contato, bastante trabalho em parceria, com os argentinos também, paraguaios também. Então, estamos aí, aproveitando a FIC, unindo o útil ao agradável. É um momento para celebrar y para divulgar esse cavalo que é tão apaixonante, né? Exacto, Valeria, sí. Bueno, este año nos tocó ser sede a Uruguay en la FIC, así que bueno, es un evento que se viene planificando ya hace unos meses, obviamente. La idea es eso, combinar la comunicación, la divulgación. Acá hicimos una parcería con Hartwig y con In Vitro para justamente invitar clientes, amigos y comunicar lo que pasa. Invitarlos, charlar. Hay gente de Europa, una delegación de Europa, de Italia, de Alemania. Y bueno, y conglomerar todos estos amigos y clientes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que bueno, somos lo mismo, ¿no? Es toda una raza que vibra junto y eso fue lo que quisimos hacer. Hora de atualizar o ranking parcial dos machos na primeira etapa funcional. O Garanhão da Cabanha Cubatão salta da 10ª posição para a primeira. É um cavalo que eu gosto muito, que ele é muito parelho, de um temperamento extraordinário, um cavalo que é a 4ª prova dele, a recém, então é um cavalo novo e está respondendo tudo dentro daquilo que ele vinha treinando. Freio de prata em 2023 com Daniel Teixeira, a esse Malque Fogo de Chão mostra que fez a lição de casa. Gabriel Marte, o Garanhão uruguaio Pacífico Cupertino Coração se mantém no pelotão da frente e assumem a 2ª posição. Também representando o Uruguai, Leon Salvaje e o ginete Tomás Gonçalves, que sobem 5 posições. Um cavalo jovem, um cavalo que vem desempenhando um papel extraordinário nessa FIC. Enquanto o criador torce pelo seu garanhão, Aparício de 3 anos lida com um cavalinho de pau, que não por acaso se chama Leon Salvaje. Na entrada da pista, Gabriel se prepara, abraça o irmão, beija o garanhão e monta. E aí o público quebra o protocolo e recebe o garanhão com forte aplauso, o que acaba prejudicando as andaduras.
lamentablemente la gente con tanto aplauso terminó poniéndolo nervioso y después generó algum pequeno detalhe em seu trote. Mas eu estava preparado também e está tudo certo. E aí chega o momento mais esperado. Todos querem ver de perto a prova de figura do pentacampeão do freio de ouro. O ídolo voltou para sua casa. Cuando el caballo entró y la gente empezó a aplaudir, siendo jurado uno trata de ser lo más equilibrado posible, pero somos humanos, se nos pone la piel de gallina cuando entró el caballo a la pista. E mais uma vez, Colibri Matreiro não decepciona. Definitivamente não parece estar com quase 15 anos. Entra para a figura feito um potro. E os jurados também se emocionaram, reverenciando o cavalo. Pero el caballo se merecía nuestra reverencia, se merecía que nos quitemos el sombrero y la boina, porque es un caballo que es el caballo del pueblo, el caballo que todos queremos, que independientemente de cómo termine, para mí realmente es un orgullo y es una emoción muy grande. Jamais nenhum ginete, nenhum cavalo recebeu tanto carinho do público. Agradeço pelo carinho de todas essas pessoas, com ele e aí consequentemente comigo. Mas é só agradecer. É só agradecer a esse ser único. Eu digo que o matreiro é o ser vivo mais perto de Deus que eu conheço. Vocês em pista são só os dois. Em algum momento antes de entrar, existe uma conversa, uma oração para que vocês entrem com proteção e que sejam, né, iluminados nesse momento? Em silêncio, sim. Porque é uma conexão, né? Que a gente tem há tantos anos. Então eu não preciso dizer nada para ele e assim a gente faz. A Valéria tá procurando teu pai. Aí tu chega no acampamento. O primeiro desse lado aqui é o do meu pai. Isso é o que a gente pode chamar de uma estreia com o pé direito. Pela primeira vez aqui na FIC, Ricardinho Vreg, das 7 éguas que integram a seleção brasileira no freio de ouro, 3 são dele e está trazendo ainda um cavalo. É um baita resultado, né? A gente sonha muito com isso aqui, mas a gente precisa trabalhar muito para fazer acontecer. Então, a gente não sabe o que vai se passar pela frente nos próximos dias, mas eu confesso que chegar aqui com esse nível de animais. As pessoas olham e dizem, olha o sucesso do Ricardinho tão jovem, né? Só que são aí 20 anos em cima da sela, né? 20 anos forjando esse profissional com técnica e também emocionalmente. Quer dizer, está preparado hoje porque tem essa história lá atrás. Exatamente, eu acho que a gente passou já por bastantes momentos na nossa vida, pessoal e profissional, né, que fizeram com que a gente fosse se preparando para um momento como esse, né? Então a gente teve momentos de derrota, vamos dizer assim, né, que fizeram com que a gente visse que não baixasse a guarda, que a gente se mantivesse sempre em busca de melhorar, em busca de se aperfeiçoar, e tivemos momentos também de vitória, né, que fizeram com que a gente acreditasse que o caminho era realmente esse. Na linha Quest nós temos uma linha específica para atender a necessidade das situações de criação. Então, para atender potros dentro da linha Quest, temos a Supra Potrilho, um produto com 18% de proteína, atendendo animais desde o desmame até as fases de recria dos 12 aos 18 meses. Núcleo em Costa da Serra organiza programação especial para comemorar os seus 25 anos. Vai ser de 4 a 6 de junho, com freio do proprietário e freio jovem. No dia 4 de junho, acontece o leilão Barrigas de Ouro, onde os produtos comercializados nesse leilão
concorrem em prova a R$150 mil em dinheiro. A prova acontece em 2030 e a premiação é garantida pela Estância Liberdade. Já estamos aqui no recinto da Mangueira e hoje o gado entra em cena. Uma nova exigência para os cavalos e ginetes. Pode mudar tudo. Pode mudar todo cambia. Se van a ver los caballos que tienen más intención de trabajar con la vaca. Minutinhos antes da prova de Mangueira começar, eu estou aqui com o Ramiro e com o Gustavo, que fazem parte da Associação de Criadores de Cavalos Crioulos do Paraguai. Uma emoção enorme estar com um cavalo em pista, disputando aí entre os primeiros esse freio de ouro. Y después de tanto tiempo que Paraguay no tiene un representante, sobre todo en el freno de oro, en una FIC, es para nosotros una alegría indescriptible, muy grande. Agora, esse é o charme do freio de ouro. Se não for assim, não tem graça. Ah, se não dá o friozinho na barriga, não tem jeito, né? Aí que tá o gostoso. A prova de Mangueira começa pelo aparte. Cavalo e ginete precisam manter os novilhos separados. E esse trabalho tem que ser feito ao galope. Além do espírito vaqueiro, da vontade de chegar no boi, o cavalo precisa manter a andadura. Bueno, primero necesita mantener andadura y necesita también trabajar en el posterior. Siempre a galope y cuanto mayor trabajo en el posterior y mayor bola a pie, en mayor calidad y seguramente más nota. También es muy importante y se ve en esta prueba la calidad de doma. Depois do aparte, o cavalo pecha o boi 2 vezes, uma para cada lado. En la paleta, y lo que hay que hacer es cuanto mayor fuerza tiene el caballo para hacer la acción de trabajar sobre ese animal y pararlo, y obviamente que retroceda y el caballo pasar hacia adelante. Terminada a Mangueira 1, Índia Envenenada Del Chamamé segue na liderança. Quem também se destaca é a égua da Fazenda Paraíso. Belle Porcelana sobe 5 posições e assume o 3º lugar. Eu acredito sempre nela muito com a parte do gado, né? Freio de ouro na Argentina em 2024, Pícara Encaique e Horácio Cassim não deixam por menos. Marcam a maior média dessa etapa. Muy emocionado, nos tocó el año pasado, hace 2 años, estar en Brasil, fuimos con la Incaica y realmente muy emocionado. Esta es una sensación que solamente describe esto, esta gente, esta ovación, la verdad que muy contento realmente. Mucho trabajo, pero a la vez muy gratificante, porque uno ama lo que hace, así que no parecería que no es trabajo. Siempre estamos participando más que nada por el gusto, pero por seleccionar buenos caballos. E aí está Leão Salvaje, para confirmar o que o criador está dizendo. ¿Quién queda más nervioso, vos o tu papá? Los dos. Muy bien, me gustó cómo hizo la Mangueira. Freio de ouro não é prova para se torcer sozinho. Sempre tem um que começa e depois carrega a família inteira. Manuela tem 2 anos, não entende direito o que o pai precisa fazer para se sair bem, mas está ali levando o seu apoio, incentivando. E é esse sentimento que une, que fortalece laços para uma vida inteira. Procuro estar junto, pelo menos para dar um apoio, tá presente como pai. A família é tudo, tia. Eu sou um cara abençoado, eu tenho uma família maravilhosa, que Deus me proporciona muita saúde para estar junto com eles e eles também, então realmente é por eles. Nesse entra e sai de cavalos, todo mundo esperando a lenda.
Colibri Matreiro. Os portões que até então estavam com entrada restrita são liberados para o público. Uma energia realmente jamais vista e o Garanhão entra sob forte aplauso. Muito legal, principalmente pelas crianças, né? Todas as crianças que estavam na Rural do Prado entraram, foram ver o ídolo, foram ver o cavalo da história. É isso que eu vou levar dessa FIC. Enquanto Gabriel espera autorização para começar a prova, o inesperado acontece. A vaca vai para cima de Colibri Matreiro. Vem com tudo mesmo. Experiente, o ginete se afasta para preservar o cavalo. Só levantou a perna e aí deixou ele com um pouquinho mais de gana para fechar e aí tá tudo... Jogo de cintura. Jogo de cintura, vamos pra frente. O gado é trocado e Matreiro mostra a que veio e por que é o maior campeão do freio de ouro. O Garanhão continua na 4ª posição. Na disputa dos machos, quem vinha na frente se mantém. E a S Malk Fogo de Chão continua na liderança com a maior média da etapa. Acho que ele chegou aqui nessas condições devido ao planejamento que fizemos há 3 anos atrás. Só descansou, ficou no campo, ficou cobrindo algumas éguas, ficou tranquilo. O cenário muda e a tensão aumenta. O boi segue ditando as regras do jogo agora na prova de campo. Eles têm muita garra, né? Eles têm muita garra, graças a Deus eles têm sangue no olho. Daqui saem os finalistas da Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. Define seguramente os cavalos mais completos e que têm também aptitud vaqueira. Todas são muito boas, não é à toa que elas estão aqui nessa pista representando o nosso país. A maior média de Campo 1 das fêmeas é de uma égua brasileira, Belle Porcelana. Mas quem segue na ponta é uma representante do Uruguai, Índia Envenenada del Chamamé. Siempre soñé como que era un imposible ganar un freno. El día que me tocó, ahora estoy tranquilo. La yegua ya demostró lo que es muy importante nosotros como criadores uruguayos, poder tener una yegua competitiva a nivel FIC. Nos machos, o box 43 Guanabara Saladeiro tem o melhor desempenho. Sobe 6 posições. O Saladeiro é um cavalo que chegou faz pouco tempo na minha casa, um cavalo que muito bem treinado, era o Zeca que corria ele, um instinto muito vaqueiro, um cavalo exímio, corredor de vaca. Estou muito feliz com o desempenho dele, um cavalo que entrega muito. A S Malk Fogo de Chão não perde a primeira posição. O box 45 passa para a final com o ouro na mão. Tem muito chão ainda, a gente recém vai começar a final, mas eu gosto bastante, acredito bastante que ele possa fazer uma final bem bonita. No domingo, a chuva dá uma trégua e a temperatura cai. Os termômetros marcam 9 graus, mas o vento forte dá a sensação de mais frio. O jeito é caprichar no agasalho e no chimarrão. Afinal, temos ainda 60 pontos na disputa. Nessa fase, os animais entram em ordem crescente de pontuação. A disputa das fêmeas segue apertada. No time da ponta, apenas uma mudança. Belle Porcelana e Rugada de Santa Márcia invertem de posição, com a égua uruguaia assumindo o segundo lugar, marcando a maior média dessa etapa. E a liderança segue com Índia Envenenada del Chamamé. Entre
fica mais nervoso com certeza que o Dudu que tá lá dentro. Meu coração parece que vai sair pela boca. A emoção muito grande. Lagacejana Nortenho faz a melhor apresentação entre os machos. A Rainha Tuerca 1850 sobe 5 posições, chega perto da zona dos metais. Pacífico Cupertino Coração sobe de 4º para 2º. E a liderança segue com a S Malc Fogo de Chão. Baiar Sarmento, técnica, velocidade e correção colocadas à prova. Pista muito embarrada, agora para o Baiar principalmente vai ser difícil, o gado impondo bastante dificuldade. E ojalá, porque não estou tão arriba, assim que ojalá mude um pouco. Índia Envenenada Del Chamamé, que liderou a disputa desde a primeira etapa funcional, agora cai uma posição. E a Harmonia do Assungui lembra porque é a atual freio de prata do Brasil. Marca a maior média e sobe do 4º para o 1º lugar. Muito orgulhoso de estar no domingo representando o Brasil. Nos machos, Leon Salvarri recupera a 2ª posição, com a maior média da etapa. Logo atrás, Colibri Matreiro, com uma diferença mínima de pontuação. Tá empatado com os outros na projetada. E a S Malc Fogo de Chão segue na frente. Não parece disposto a entregar o jogo. Esto es lo bueno que tiene el freno de oro, ¿no? Que es una prueba de selección, donde el caballo tiene que ser un caballo técnico y tiene que tener habilidades de movimientos, pero tiene que ser un caballo vaquero. Chega então um momento de maior tensão da prova, onde não importa a posição, o nervoso bate de qualquer jeito. É chegada a hora da corrida de boi. As 6 primeiras éguas estão muito próximas. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, só Deus sabe. Que ela nos ilumine a cada passo e seja qual for o resultado, para nós ela é vitoriosa. Vamos brigar por um freio, se Deus quiser. Tá tudo indo bem. Na paleteada, Ricardinho Vreg e Oferenda da Tamanca, que vinham em 5º, sobem para 4º, garantindo assim o freio de alpaca, o presente que a esposa do ginete havia pedido. E sem dúvida esse freio vai para ela e para minha mãe que estava aqui comigo, me acompanhando. Então hoje é um dia muito especial, Dia das Mães, minha esposa, uma mãe maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, torcendo junto aqui. E a minha mãe lá em cima, sem dúvida, está em festa e então uma alegria imensa poder presentear elas com esse freio de alpaca. Oferenda da Tamanca mais uma vez se mostra competitiva, uma égua para brigar na ponta. Oferenda conquista o 3º freio de alpaca da carreira. Isso é um sonho e a égua acho que mereceu esse freio, ela fez bem, fez muito bem, mas não é fácil. Ela estava bem composta, estava na mão, mas também representar o Brasil aqui, mesmo que desse errado, tinha dado tudo certo também. Essa talvez seja a prova mais importante da minha vida até o momento. Isso aí é o resumo de um trabalho muito longo, de muito tempo, de muito esforço, de muito sacrifício, muitas abdicações e de uma equipe também que se trabalha na mesma intensidade com o mesmo propósito. E a pergunta que fica, ela volta para o freio? Ela está classificada para o freio agora. Está inteira, está bem. A gurizada que vai resolver, depois tu fala com ele. Daniel Teixeira confia na égua, sabe que Porcelana é vaqueira e ela não decepciona, manda ver. A Porcelana é diferente,
É uma égua vaqueira, uma égua peleou até o final. Detalhe, saiu um vencedor. Mas ela, pra mim, ela sempre vai ser uma vencedora. A gente sabe o que é difícil de estar nela, né? E a gente poder conquistar um freio é motivo de muito orgulho, Só tem que agradecer a todo mundo. Belli Porcelana, que já tinha o ouro no Brasil, dá à Fazenda Paraíso o bronze, o primeiro freio da FIC. Mas o presente maior do Dia das Mães está aqui. Tá aqui, aí as éguas ainda colaboraram, né? Não precisam nem comprar presente, elas são o presente pra Betina e a Betina pra elas. A gente está muito contente sobretudo por causa que o Olodum, né, um cavalo que a gente sempre confiou muito nele e agora poder provar o valor dele genético. Então significa que o nosso trabalho lá está sendo muito bem feito e com toda a minha equipe lá que nos ajuda. E tenho muito a agradecer ao Daniel também, esse baita parceiro que a gente já está trabalhando junto e que é um craque, né, que entrega tudo aí. Harmonia do Assungui e Índia Envenenada Deutamamé entram para disputar o ouro e a prata. E os minutos parecem durar uma eternidade até a largada das éguas. Duas corridas com duas craques. E quem mais ganha com o espetáculo é o público. E a prata fica com a égua do Uruguai. Índia Envenenada Deutamamé e Gabriel Marte mais uma vez dão show em pista. Só grandes cavalos conseguem proporcionar momentos como esse. Uma égua freio de ouro que até o último instante brigou pelo ouro, não deu dessa vez, foi prata e se confirmou como uma grande égua. Sí, feliz, súper agradecido. Veníamos a representar Uruguay, orgullosos de nuestra yegua. El freno de oro todos saben que son detalles hasta la última vaca. Nada de esto desmerece lo que es mi yegua, estamos felices y agradecidos a Dios. No podemos pedir más. Es un sueño que seguimos cumpliendo. Empezó el año pasado con el bocal, después el freno y ahora acá. Es la segunda mejor yegua de América. Es la Freno de Oro 2025. Estoy feliz. E o primeiríssimo lugar vai para a Cabanha. Fabrício Barbosa e a Harmonia do Assungui conquistam o título máximo. É ouro! Aonde ela foi, ela sempre deu o máximo. Em que momento tu achou que o ouro era possível? Hoje de manhã, quando ela entrou pra Mangueira, eu vi que ela tava querendo ganhar. Então ali eu comecei a ter esperança. Nunca te vi, Fabrício, na vida vibrar tanto, torcer tanto, seja na Mangueira, ali na prova na pista. É um momento emocionante, especial, é uma égua especial para mim e ela merecia isso, por isso que eu vibrava tanto. É Assungui! E em meio à comemoração do ouro, um gesto que mostra o verdadeiro espírito de competição, de integração da FIC. Ganar o perder es un detalle mínimo y a veces nos toca a nosotros, a veces no, pero hoy fuimos de plata, hoy ganamos también, así que hay solo que festejar y felicitar a los que ganaron. Una gran prueba y merecido también para ella y para sus criadores, así que felicitaciones. A gente tem que estar presente aqui, né? Afinal, nós temos muitos amigos, muitos clientes aqui que vieram, que trouxeram seus cavalos, tanto do Brasil quanto do Uruguai, né? Porque agora a Organact voltou para o Uruguai, né? De maneira definitiva. Nossos produtos já estão disponíveis aqui no Uruguai também, então a gente tem que acompanhar, né?
Em 2023, eu conversava com o seu Idinei da cabanha Cubatão de Santa Mara da Imperatriz, Santa Catarina, e dizia para ele: o senhor é pé quente, estreia no freio de ouro e ele já conquista a prata. E agora nos reencontramos aqui na FIC e ele chega nesse domingo da decisão em primeiro, posição que agarrou desde o primeiro dia da etapa funcional e não largou mais. Estamos firmes. Estamos firmes, não podemos deixar de ter fé em Deus. Estamos esperando que as coisas continuem acontecendo como a gente planejou há 3 anos atrás, desde aquela entrevista. Na paleteada dos machos temos pai e filho, Cupertino e Colibri. Eu e ele vamos entrar como sempre entramos, para tentar fazer o nosso melhor, mas sempre com muito respeito por ele, por tudo que ele já fez. Eu digo que eu não posso pedir mais nada para ele, por tudo que esse cavalo já fez na pista e fez para minha vida. Pacífico Cupertino Coração, box 29, vem em quarto e Colibri Matreiro em terceiro. Terminam as corridas e por enquanto nada definido. Mas Gabriel já comemora, vibra com o desempenho do cavalo. Temos ainda mais uma dupla. Saindo da pista agora, vamos chegar aqui. Provavelmente a despedida do matreiro nas pistas. Que show, que espetáculo. Difícil segurar a emoção, a carga, né? Física, mental, emocional, de conduzir um cavalo desses, como tu disse, é especial demais, né, Gabriel? Só agradecer, estupendo, esse chefe de raça, esse ícone da raça. Como já disse várias vezes, o cavalo que me faz ter uma conexão com Deus diferente dos outros. As pessoas estavam perguntando por que o Pedro que correu comigo, meu irmão estava lesionado, ficou um tempo lesionado porque ele rompeu o tendão na mão e ele ficou um tempo sem treinar. Então, só agradeço. Obrigado. Especial demais, né, Marcelo? Foi muito bom. Vamos lá ver o que aconteceu no final. Vamos ver agora. Tomás Gonçalves e Leon Salvarre, box 28, vem em segundo. Corre pelo freio de prata. E Fogo de Chão, box 45, até o momento é ouro. Os 2 cavalos arrancam e Fogo de Chão é penalizado. E o que parecia impossível acontece. É da Carol, é da Carol. Gabriel Marte dedica o 6º freio de ouro de Colibri Matreiro à filha. Eu só agradeço esse cavalo ímpar, agradeço a minha família, agradeço aos meus irmãos, agradeço ao meu irmão Marcelo. E para melhorar ainda mais, Pacífico Cupertino Coração conquista o freio de alpaca para a cabanha La Pacífica. Assim, o bronze nos machos fica com o Uruguai. Es lo más lindo que le puede pasar a un criador. Y soñamos y vivimos eso y criamos para eso. Somos súper competitivos. Emocionante e muito feliz. Tomás Gonçalves conquista o seu primeiro freio da FIC. É bronze com Leon Salvarre. Que provão vocês fizeram. E esse sorrisão diz tudo, né? Não, tá louco, um cavalo que mostrou todo o potencial que tem, mostrou sua garra, sua lealdade principalmente. Então tenho só a agradecer essa família que é do Nath e da André, que para mim são mais muito mais que clientes, né? São amigos de muitos anos, construímos uma história junto. Acredito que eu sempre digo, o Nath foi um dos caras que me ensinou muita coisa dentro de pista, e então só tenho a agradecer de coração mesmo. Ganamos en esta cancha acá con la madre de él, que la madre de él fue de Doma de Tomás, ganó un redomón, ganaba una Copa Campera, después vino y salió tercera, que es lo que me entusiasma bastante, salió tercera, salió freno de bronce en la primer Volkswagen y al año siguiente vino y ganó la Volkswagen acá. Así que capaz que el caballo puede repetir algo parecido a la madre. Tiene 1 año y poquito de doma el caballo. Y nosotros vamos al freno del Brasil, ¿qué te parece? Sí, claro. Criamos para eso. E a prata vai para Santa Catarina, para a cabanha Cubatão.
veio o freio que a gente tanto sonhava, não tinha tanta certeza, mas agora já está na nossa mão, né? Então a gente está muito feliz, a gente sabia que uma dessas posições, se corresse tudo bem, ele ia ganhar, que seria uma das posições no pódio. Isso já deixa a gente extremamente feliz. Então o que era sonho hoje já é realidade, nós temos a FIC. Levou um freio de prata no Brasil, isso daí já foi assim, ó, muito legal, muito bom a gente ver e presenciar com ele, estar junto com ele como foi. E aqui novamente, né, na FIC, outro freio FIC prata, isso aí não tem, assim, é muito legal de ver. A esse Malk Fogo de Chão dá a Daniel Teixeira o segundo freio dessa FIC. Eu só tenho que agradecer a todas as minhas equipes, a toda a minha família, porque são 34 anos que eu comecei. E eu tá todo esse tempo brigando com essa gurizada nova, então eu só tenho que agradecer. Esses 2 freios para mim vale ouro. Vem comigo, Márcio, vem comigo, porque hoje é Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães e tem uma figurinha que não vai fugir, que nunca gosta de aparecer, mas ela tá sempre, né, sofrendo, torcendo por ti. Sempre foi uma incentivadora. Vai ali pro ladinho do teu filho, vai pro ladinho do teu filho. O que dá para dizer para essa mulher no Dia das Mães hoje, Daniel? Sem palavras, porque eu tô aqui porque ela me incentivou, me apoiou, me apoia até hoje. Tá sempre junto, então o que eu tenho que dizer é que eu só tenho que agradecer e dizer que amo muito ela. Melhor presente do Dia das Mães foi esses freios, 2 freios. E ser prata pro colibri matreiro tá tudo certo, né? Aquele gostinho ali e tal, mas vai lá, vamos respeitar ele, né? O fenômeno, o campeão dos campeões, o único a conquistar 6 freios de ouro. É o maior da história, né? O ginete se ajoelha em frente a colibri matreiro num gesto de reverência, de agradecimento. Ele, para mim, é além da pista. Muito, muito, muito além da pista. Então eu só agradeço por ele. Es el caballo FIC. ¿Por qué ese caballo FIC? Porque es un caballo de sangre argentina, que representa a Uruguay y está entrenado y ha corrido en Brasil. Para mí también es el ejemplo de lo que significa la FIC. Significa la hermandad, todo el mundo mirando al mismo caballo y disfrutándolo. Tomado pela emoção, o criador se abraça ao ginete. Que momento é esse? Nem nos sonhos tu poderia imaginar viver uma coisa, um momento como esse? No, Valeria, la verdad que no. Supera todo alguna vez pensado, todo alguna vez soñado. El agradecimiento a Gabriel, al equipo, al matrero, la verdad que es una cosa de loco, impresionante. Fue una prueba difícil para él, porque hacía mucho tiempo que no corría y bueno, y corrió siempre de atrás, siempre ahí peleando como pelea y bueno, al final. Um cavalo valente que Juan criou, viu nascer, crescer e se tornar o maior da América. Quanta emoção, gente, num só episódio. Foram 7 dias de captações de imagens no Uruguai e muitas horas de edição para entregar um conteúdo desse nível para vocês. Se curtiram, não deixem de deixar um like, um comentário e compartilhar o vídeo. Importante também a inscrição no canal. Posso contar com vocês? A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio com a cobertura especial da morfologia da Expo FIC. Vocês vão acompanhar e conhecer os mais belos cavalos da América. Até mais! Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo.
40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.